Shalom, shalom, graça e paz. Bendito Deus e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quero cumprimentar você neste dia com esta palavra de exaltação a Deus, porque tudo quanto Cristo garantiu pertence a você, por direito de redenção. Hoje vamos entrar em um novo aspecto do fruto do Espírito chamado paciência. Você é paciente? Uau, paciência. Como precisamos, não? De paciência. Vamos buscar a presença do Senhor e que o doce Espírito, como está fazendo em cada uma das virtudes, possa gerar em nós a verdadeira paciência, que é fruto do Espírito Santo. Deus de amor, Tu és um Deus paciente. Poderíamos traduzir isso nas palavras de Jeremias, que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. A Tua paciência é a causa de não sermos consumidos, porque as Tuas misericórdias, a Tua paciência para conosco não tem fim, renovam-se cada manhã. Grande, ó Deus, é a Tua fidelidade, e podemos parafrasear: grande, ó Deus, é a Tua paciência para conosco. Não levando em conta os tempos da nossa ignorância, aguardando pacientemente que nos voltemos para Ti, que atentemos para a Tua palavra. Ó amor indizível, ó graça sem medida, quem Te pode compreender? Abrimos-nos a Ti, ao Teu doce mover, a instrução do Teu Espírito, a contemplação do exemplo de paciência em Cristo Jesus. Sentamos-nos aos Teus pés, doce Espírito, para receber de Ti com gratidão, com devoção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Cada virtude há que ser trabalhada em nós, e o fruto do Espírito é paciência. Outras versões vão dizer longanimidade. Que nome grande, hein? Essa palavra não faz parte do nosso vocabulário comum, por isso várias traduções já colocam o sentido que é a paciência. Em inglês, eu acho interessante a palavra long, que significa longo, suffering, sofrimento, sofrer longo, a capacidade de suportar longamente. Mas vamos ver, vamos começar hoje aqui a discorrer sobre isto com um coração aberto. Por favor, participe deste tempo que estamos aqui trazendo a palavra, não para ouvir simplesmente, mas estar com o coração escancarado, orando. O Espírito Santo forma Cristo em mim, forma Cristo em mim. Um mundo impaciente. Paciência é uma virtude rara. Em nosso mundo, o mundo no qual vivemos hoje, impaciente, egocêntrico, uma qualidade do caráter rara é a paciência ou longanimidade. Este é um atributo de Deus, sendo consequentemente fruto do Espírito Santo. A impaciência, você topa com ela em todo lado, numa fila de banco, numa fila de ônibus, numa internet, em todo canto. Quando Paulo enumerou as 9 qualidades chamadas o fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, dividiu-as em 3 grupos, ok? 3 grupos principais, 3.
O primeiro grupo aborda as virtudes que levam nosso pensamento a focar em Deus. Foi o que nós vimos até aqui. O amor, a alegria e a paz. Focamos-nos em Deus. Agora estamos entrando no segundo bloco. O segundo grupo contém aquelas virtudes que dirigem nossa atenção ao próximo, apontando para a forma de nos relacionarmos com o nosso semelhante. E a primeira delas é a paciência. Agora o negócio vai apertar, né? Com Deus foi mais fácil, não? Porque o que vem de Deus é bom, agora eu ser com o outro, né? Ah, tá, a senhora está conversando? Estou conversando. Desculpa. Aqui, o César pensou que eu estava conversando com ele. Estou conversando com ele e com você, comigo, né? Não é verdade? Com os outros é mais difícil. Ele perguntou por quê? Por quê? Por quê, não? Porque é mais difícil você tolerar o outro. Agora, vira o amor de Deus, amor de Deus. Ai, que gostoso, né? A alegria do Espírito Santo, aleluia. A paz que ultrapassa tudo presente de Deus. Foi maravilhoso. Agora, vamos lá. Agora sou eu e o meu próximo, começando com paciência. Parece que já estou vendo vocês dizer paciência, né? O que é a verdadeira paciência? A qualidade da paciência é tido por muitos como passividade. Aquele temperamento que não se mexe, tem nada a ver com isso, hein? O ensino bíblico vai muito além disso, considera essas situações desafiadoras. Vamos ver aqui. Primeiro, de repente algo desapareceu, você não viu, inexplicável. Vamos imaginar aqui a situação. O que é a paciência? Vamos imaginar várias situações para saber o que é a paciência para, em certas circunstâncias. Aqui está uma. Um desaparecimento inexplicável. O que é a paciência para alguém com um ente querido em um voo que desaparece, as autoridades, depois de dias de busca, não têm noção do seu paradeiro? O que é paciência para esta pessoa? O que é paciência nessa espera inocente? O que é a paciência para uma criança de 4 anos esperando o dia do seu aniversário, quando cada momento parece uma eternidade? Todo dia, é meu aniversário? O que é paciência na angústia da guerra? E para uma família que aguarda o retorno da guerra de um ente querido, soldado, enviado a combater em um conflito armado? O ministério aparentemente infrutífero. O que é paciência? O que é paciência para um missionário ou um pastor que testemunha, ora, prega, ensina durante anos e vê tão pouca resposta positiva? A verdadeira natureza da paciência bíblica. Leiamos o primeiro texto aqui em Colossenses 1:11. Corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade ou paciência, com gozo. A longanimidade ou paciência é aquela capacidade, leia e guarde, capacidade dada pelo Espírito Santo de confiar nas promessas de Deus. Não é uma emoção passiva, mas uma realidade, é uma expressão de fé e força do cristão que vem do Espírito que é residente nele. As duas facetas da paciência na língua grega, hupomone e macrotúmia. Qual é o significado da primeira palavra? Permanecer sob. Refere-se a circunstâncias ou circunstâncias difíceis, como quando alguém consegue suportar um tempo sob um fardo pesado. É a capacidade de resistir às tempestades da vida.
É o significado desta palavra. Esta segunda palavra significa paciência, tolerância, conformidade. Usada em Gálatas 5:22, é um composto por macros, longo, e túmia, temperamento. Por isso em inglês diz long suffering, sofrer longo. Literalmente significa ter um fusível longo. Ter um fusível longo. A capacidade de manter calma durante um longo período. Isso é paciência. A paciência vem quando começamos a ver as coisas da maneira como Deus vê. É uma transformação de perspectiva que transcende as circunstâncias imediatas e se ancora na eternidade de Deus. Uma pessoa paciente com macrotúmia é capaz de suportar muita dor e sofrimento sem murmurar. Ok? Paciência. Não se ira facilmente diante das injustiças. Mantenha a serenidade e aguarde em Deus para trazer-lhe conforto e lidar com o mal. Paciência como dom divino, não da natureza humana. Em se tratando de fruto do Espírito, só podemos possuir macrotúmia através do poder e obra do Espírito Santo em nossas vidas. Como ocorre com os demais atributos, a paciência não faz parte da nossa natureza adâmica. É uma qualidade sobrenatural que transcende nossa capacidade humana natural. Enquanto o mundo ensina técnicas de controle de raiva, conta até 10, né? Conta até 20. Ensina gerenciamento de estresse, o cristão recebe algo infinitamente superior, a própria paciência de Deus, operando em nós através do Espírito Santo. Lembre-se, leia, a paciência bíblica não é uma conquista humana, mas um presente divino que se manifesta através da presença do Espírito Santo em nossa vida. Conceito não bíblico, vamos ver agora, vamos contrastar a visão bíblica com a visão secular. Conceito não bíblico. No grego não bíblico, a palavra expressa passividade ou resignação perante dificuldades esmagadoras. É um tipo de estoicismo que passivamente renuncia a uma satisfação que não pode ser, ou uma situação que não pode ser mudada. Qual é o conceito bíblico se contrapondo a este conceito não bíblico? O uso bíblico não inclui passividade nem resignação. Não é sinônimo de temperamento calmo e passivo. Para o Filho de Deus não é ranger os dentes e suportar a coisa estoicamente. Não. Ocasionalmente, o conceito não bíblico inclui persistência teimosa, mesmo quando as coisas se tornam cada vez mais difíceis. Mas no conceito bíblico, ela é ativa, intencional e baseada na fé. Aí está o contraste. Relacionamento, paciência como relacionamento e não como circunstâncias. Nas Escrituras, macrotúmia é usada relativamente às pessoas, isto é, ser paciente com as pessoas, em vez de com coisas ou acontecimentos. Barclay diz que é a graça da pessoa que podia vingar-se de um dano, mas não o faz. É a longanimidade que suporta feridas e malfeitos sem ser provocado a zanga ou a vingança. É uma estabilidade de alma que, sob a provocação do direito de acertar as contas, ou confrontar o erro, ou não levar desaforo para casa com alguém, decide não fazê-lo. Esta decisão não nasce da fraqueza, pelo contrário,
ela nasce da força espiritual que reconhece a soberania de Deus sobre todas as situações. A motivação profunda da paciência, reconhecimento da graça. Primeira coisa, paciência fala de capacidade de suportar as fragilidades de outrem, considerando que Deus tem nos suportado. Se Deus me suporta, por que eu não suporto o outro? Ninguém dá o que não tem. Se eu não sou perfeito, como é que eu posso exigir perfeição de quem quer que seja? Consciência da proteção. Segunda coisa, se Ele não nos suportasse, Deus, seríamos rapidamente consumidos por nossa própria natureza pecaminosa. Capacidade transformadora, outra motivação. Atravessar dificuldades sem murmuração, submetendo-se com alegria à providência de Deus. E quarto, uma perspectiva eterna. Seus olhos estão fitos no autor e consumador da fé, e não nas circunstâncias ao seu redor. Olhemos agora para definições completas da paciência bíblica. Aqui estão as diferentes definições de dicionários bíblicos para paciência ou longanimidade. Primeiro, tolerância e paciência genuínas que transcendem o mero aguardar. Outra definição, tolerante paciência e estabilidade sob provocação constante. Terceira, paciência sob animosidade, sem nenhum pensamento de retaliação. E quarta, paciência, resistência, estabilidade e autodomínio sobrenaturais. Aí estão definições dos dicionários bíblicos, uma tentativa de explicar o seu significado. Definições completas da paciência bíblica. Continuemos. Contenção sob sofrimento e resistência perante a adversidade. E, em sexto lugar, capacidade de suportar perseguição e maus tratos com dignidade. Muito ricas as definições. Porque todos necessitamos desta paciência descrita aqui de 6 formas. Leiamos. Atentando para todas essas definições, podemos realmente concluir que todos necessitamos que a paciência do Espírito Santo comece a operar em nossas almas e personalidades. Sim ou não? Claro que precisamos. Todos precisamos desenvolver a paciência. Quando somos forçados a enfrentar qualquer tipo de adversidade, especialmente provocada por atitudes negativas dos que nos querem mal, essa paciência é uma qualidade que não pode nos faltar. Ai, 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 ai. Verdade essencial, leia. Às vezes será a paciência e longanimidade do Espírito Santo a única coisa que nos dará a capacidade de permanecer firmes durante todo o tempo de uma tempestade ou provação. Se aprendermos a andar e fluir com a paciência do Espírito Santo em nossa vida diária, poderemos entrar num estado muito mais repousante e pacífico de nossa mente e emoções. É uma virtude que independe do que está fora de nós. Eu me lembrei, estou me lembrando aqui da minha experiência em África. Geralmente eram os homens que faziam o trabalho doméstico, e eu tive um rapaz chamado Batista, muito bom. Ele era calmo, fazia tudo devagar, que som. Eu nem gostava de ir na cozinha para vê-lo trabalhando, porque me dava uma agonia. Mas depois ele voltou para sua terra, e eu tinha uma senhora. E nesse período eu estava com algumas meninas morando comigo, estudantes, e eu tinha 2 de uma tribo, 2 da outra, minha empregada era da outra tribo. Ai, meu pai do céu, a guerra das tribos começou em casa. E, enfim, eu ia para um instituto bíblico, a minha empregada não tinha chegado, eu voltava, ela já tinha saído, ela não queria cozinhar para as meninas, com aquele tribalismo, porque era de outra tribo, enfim. Eu já não aguentava mais. Terminei deixando um recado com a esposa do pastor para falar com ela que ela tinha que me esperar, que eu precisava conversar com ela.
E ela nada de aparecer. E um dia eu saio, estou com dor de cabeça, faltou gasolina. Meu Senhor da glória, eu chego em casa, eu estou impaciente, não? E penso, eu vou despedi-la, não aguento mais. Essa guerra doida aqui em casa. Mas eu não faço nada sem orar. Fui orar. Eu estava aprendendo a ouvir a voz de Deus naquele tempo. Eu ainda não era batizado no Espírito, ainda não orava em línguas. Graças a Deus estava próximo. Então, quando eu for orar, Deus disse assim, você vai conservá-la 1 ano aqui, para lhe ensinar paciência. Uau, levei uma lapada, não? Você vai aprender paciência. Como é que você vai aprender paciência se não tem ninguém lhe atormentando o tempo todo? Pois é, baixei a crista. Tenho que aprender a ser paciente. Olha, e ainda bem, glória a Deus, eu fui batizado no Espírito Santo, comecei a orar em línguas. Aí quando eu vi as coisas todas fora do lugar, eu começava a orar em línguas. E você sabe, eu comecei a ser paciente. E daqui a pouco, eu as vi rindo, brincando, tornaram-se amigas. O problema foi resolvido, mas só foi resolvido quando eu recebi a lição de ser paciente com aquela minha empregada. Deus nos ensina, hein? Deus nos ensina. Precisamos aprender. A lógica divina da paciência. Qual é a lógica divina da paciência? Se Deus é paciente, não devemos nos surpreender com o fato de que aqueles que andam no Espírito sejam também pacientes. Aleluia! Imagina como Deus é paciente conosco. Esta é a lógica simples e profunda da vida cristã. Somos chamados a refletir a simples e profunda da vida cristã. A lógica profunda e simples da vida cristã. Somos chamados a refletir esse caráter de Deus, nosso Pai. Como Deus é paciente para conosco. Devemos ser pacientes uns com os outros também. Amém? A paciência não é opcional na vida cristã. É evidência da presença e obra do Espírito Santo em nós. É a marca distintiva de quem verdadeiramente conhece a Deus e experimenta seu amor transformador. Olhemos para a paciência como fundamento da nossa própria paciência. A paciência ou longanimidade, como todas as expressões do fruto do Espírito, é atributo de Deus. Sim, é atributo de Deus. A Bíblia revela essa sua marca como uma qualidade do seu caráter, que o desencoraja por longo tempo a exercer retaliação em relação àqueles que pecam contra ele. 1 de Pedro 2,23, o qual, quando injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. O que é isso, gente? Paciência. Este versículo está em perfeita sintonia com o testemunho do apóstolo Pedro, que conviveu de perto com Jesus e pôde atestar pessoalmente seu exemplo de paciência divina em ação. Deus, por exemplo, tardio em irar-se. O que é isso? Paciência. Revelação a Moisés. Yahvé, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, olha aí, paciente, cheio de amor, paciente e fiel, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. É o caráter divino, o testemunho dos Salmos. Sua contenção é exposta repetidamente. Ele é compassivo, em vez de agir como merecemos, ele é compassivo, misericordioso, lento para a ira. O que é isso? Paciência. É rico em misericórdia. Clamor de Jeremias. As misericórdias de Yahvé são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Sua paciência. Interessante é notar que sua longanimidade caminha
de mãos dadas com a sua misericórdia. Uma não existe sem a outra no caráter divino. Em sua paciência é que Deus estende o seu perdão. Neemias traz à memória este atributo em sua oração. Vejamos o que ele diz. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, grande em beneficência, tu não os desamparas. Joel garante que esta qualidade de Deus o levará a contemplar o coração arrependido. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos em Yahvé vosso Deus, porque é misericordioso, paciente e compassivo e tardio em irar-se. Sendo um Deus de paciência, lento para a cólera, Yahvé estava sempre pronto para conceder perdão e derramar sua graça sobre o seu povo. Isso é tão evidente nas Escrituras. Qual é a extensão incompreensível da paciência divina? É-nos difícil compreender a extensão da paciência de Yahvé. É difícil. Exemplo clássico foi a dificuldade do profeta Jonas em entender e aceitar sua paciência e disposição de perdoar os grandes pecados nos seus dias, dos ninivitas. Custou-lhe quase a própria vida a aprender essa maravilhosa verdade sobre seu Deus. O mesmo ocorre conosco. Nossa mente não concebe a extensão da longanimidade de Yahvé. Verdade consoladora, que está, leia, definitivamente nosso Deus é misericordioso, grandioso, sempre pronto a perdoar em seu amor eterno e é muito paciente. O majestoso, onipotente Deus, gracioso, limita seu justo furor e oferece perdão a todo aquele que vai a Ele em arrependimento e aceita a sua graça. Paciência acompanhada de outros atributos. Vemos o atributo da paciência de Deus sempre aliado a outros da mesma espécie. Jonas, em sua oração reveladora, declara: Ai, Yahvé, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha os atributos que Jonas viu em Deus e que ele não conseguia assimilar. Compassivo. Vamos ver aqui. Primeiro, o que é o compassivo? Sente profunda empatia pelo sofrimento humano. Misericordioso. Age com bondade além do merecido. E vá pegando isso, porque temos que viver exatamente esse tipo de paciência. Grande em benignidade, transborda em atos de bondade. Longânimo, tardio em expressar justa ira. Esta ênfase continua no Novo Testamento e é nele ampliada. Vejamos, por exemplo, Pedro. O que é que ele nos ensina? 2 de Pedro 3,15. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor Jesus Cristo significa salvação. A paciência de nosso Senhor significa salvação. A paciência de Deus não é por causa de sua clemência ou falta de vontade de agir. É, na realidade, uma oportunidade para seus filhos se arrependerem e confiarem no Salvador. Pedro continua dizendo, segunda carta, 3,9, em sua paciência, o Pai aguarda, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham a Cristo e se entreguem a Ele. Paulo narra como havia blasfemado do Salvador, perseguido seus perseguidores, alegando ser o principal dos pecadores. Mas Jesus foi extremamente paciente com Paulo, esperando até que Saulo estivesse pronto a dizer: Senhor, que queres que eu faça?
renunciou tudo por ti. Quanta paciência Deus teve com você, quanta paciência Deus teve comigo. Qual é a fonte da nossa paciência? Com paciência, Deus nos espera sempre. E não só nos espera, mas ainda nos persegue com seu abundante amor. Jamais desiste de nós. E esta paciência é fruto do Espírito que Ele quer ver manifesta na sua vida e na minha vida, meu irmão. Não precisamos desenvolver a paciência. Ela cresce de forma natural no coração do crente cheio do Espírito Santo e obediente a Deus. Trata-se do fruto do Espírito, trabalhando dentro de nós e se manifestando através de nós. Você não pega uma árvore e fica lutando para que ela dê fruto. Você planta a árvore certa, rega, cuida dela. Assim somos nós, cheios do Espírito, rega o Espírito em nós, o fruto do Espírito. Então, que tal orar para que Deus nos ajude? Vamos orar. Pai, reconheço que a prova de que alguém é cheio do Teu Espírito passa pela manifestação de Tuas qualidades divinas no relacionamento com meus semelhantes. Trago diante de Ti a marca da paciência, que ela crie raízes tão profundas em meu ser, que manifeste tolerância diante do intolerante, estabilidade emocional diante da provocação, paciência perante a animosidade, sem qualquer pensamento de vingança ou retaliação, que no prolongar das provas resista até o fim, mantendo o controle da situação, que em meio à oposição, perseguição, calúnia ou qualquer forma de adversidade, o fruto da longanimidade se torne mais evidente e meu coração seja conservado na mais perfeita paz. Ó Yahvé, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, graças, pois tenho provado a cada dia Tuas misericórdias sem fim. Verdadeiramente és Deus perdoador, clemente, misericordioso, longânimo, grande em beneficência, nunca me desamparaste. Não fora a Tua paciência comigo, não mais existiria. Recebe a mais profunda expressão do meu amor e gratidão por Tua paciência perdoadora, que me faz viver. Amém e amém.